1 da tarde. Está a começar o Jornal da UMA na Rádio Observador, que tem edição do Luís Soares. Luís, a Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas considera natural que se tenham reformado quase 3.300 professores este ano, menos do que no ano passado. Estes são dados avançados esta manhã pelo Jornal Público. Apresentaram-se menos docentes do que no ano passado, ainda assim é um dos valores mais elevados da última década. O presidente da associação, que representa os diretores escolares, Filipe Lima, considera que este número é apenas preocupante, tendo em conta um outro, o da entrada de novos professores. Este número é um número natural, claro que é um número que, se do outro lado, que é o lado da entrada dos jovens nesta profissão, se fosse capaz de comatar, era um número que não nos preocupava, só que do outro lado, ou seja, neste momento ainda não há jovens em número suficiente capaz de comatar estas baixas de professores que foram para a sua reforma e muito bem. Contudo também, há mais de 2.000 professores que neste momento adiaram a sua reforma, ou seja, preferem ficar mais algum tempo no sistema educativo. Filipe Lima, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, considera ainda positiva uma outra medida. O Governo criou em 2024 um incentivo de 750 euros mensais brutos para os professores que adiassem a reforma, mas a partir de setembro este incentivo passa a ser possível apenas para os professores que estejam a dar aulas em regiões consideradas carenciadas, algo que Filipe Lima vê com bons olhos. Parece-me ser uma medida correta e acertada, porque em Lisboa e Valtejo e também em Setúbal também e no Algarve, sobretudo nestas três regiões, onde se nota a escassez de professores. No Norte nem tanto, mesmo nada, no Centro também não, mas mais nestas regiões. E, portanto, é normal que nestas regiões os professores que queiram ficar, e alguns querem, muitos quererão ficar na escola por mais algum tempo, tenham, de facto, alguma recompensa, e a recompensa é dada pelo Ministério da Educação. Filipe Lima, o presidente da associação que representa os diretores escolares, vê com bons olhos esta alteração na medida do Governo. Já o secretário-geral da FENPROF, José Feliciano Costa, critica tanto a medida inicial como a restrição que passa a ser implementada em setembro. Nós criticamos tudo o que eu lhe disse. De facto, nós, em vez de tentar, enfim, atrair professores para a carreira, jovens professores, estamos a dar incentivo aos que estão prestes da apresentação para que não o façam. Mas esse é um problema que neste momento se arrasta a todo o país, ou seja, há 2, 3 anos tínhamos o problema da falta de professores muito localizado em 2 ou 3 zonas, nas áreas metropolitanas e no Algarve até. Neste momento é um problema de todo o país, portanto nem sequer isso faz sentido. José Feliciano Costa, secretário-geral da FENPROF, com estas críticas ao Governo em declarações à Rádio Observador. E de visita à Covilhã, António José Seguro considera que o interior do país não é um fardo e que precisa de uma oportunidade para alcançar todo o potencial. Declarações do chefe de Estado que está na Covilhã para assinalar o Dia Internacional da Juventude, que se celebra amanhã. E antes de uma reunião com líderes das juventudes partidárias, António José Seguro defendeu que os jovens não desistem do interior e que sabem que esta zona precisa de uma oportunidade. Eu considero que o interior não é um fardo. O interior é um potencial de oportunidades. E ontem tive a oportunidade de, em Foscoa, homenagear a memória com mais de 20.000 anos, as nossas gravuras fantásticas que existem no COA, e hoje estar aqui na Covilhã, também no interior, projetar o futuro, com jovens que não desistem do interior e que sabem que o interior precisa de uma oportunidade, porque não há territórios dispensáveis no nosso país, e somos um único país. O Presidente da República pede um equilíbrio entre a competitividade e a coesão que existe mais no litoral e a qualidade ambiental característica do interior. António José Seguro afirma que é preciso uma visão estratégica e investimento público que potencie o privado. Se houver uma visão estratégica, investimento público que potencie o investimento privado, há condições para que os jovens depois façam as suas opções e possam ficar, se quiserem, possam ir em mobilidade para outras zonas de Portugal ou do mundo e regressar. O que não podemos aceitar é que, passados 60 anos, se volte a emigrar
ou a migrar dentro de Portugal por necessidade. António José Seguro, durante um discurso na Câmara Municipal de Covilhã, no âmbito das celebrações do Dia Internacional da Juventude, o chefe de Estado voltou a realçar a importância dos jovens, pede uma maior participação desta faixa etária no associativismo. E 24 horas depois do sismo na Colômbia, o governo português não recebeu qualquer pedido de ajuda por parte da comunidade portuguesa, mas há estragos a registar em algumas habitações. Até ao momento continua a não haver informação de portugueses entre as vítimas mortais ou mesmo entre os feridos, nem qualquer pedido de apoio, mas a Rádio Observador, fonte oficial do Ministério Português dos Negócios Estrangeiros, revela, no entanto, que há relatos de danos materiais em residências de portugueses ou de lusodescendentes. Não há, no entanto, ainda contabilização da extensão dos danos em causa. A alta representante para a política externa dos 27 anunciou a ativação do mecanismo de assistência consular de crise da União Europeia, destinado a apoiar os cidadãos europeus que se encontrem afetados por este desastre. A Comissão Europeia mobilizou também o Serviço de Satélite Europeu Copérnicos para o apoio às operações de busca e salvamento. Além disso, vários países da América Latina já manifestaram a intenção de enviar ajuda humanitária e também equipas para o terreno. O último balanço, atualizado há minutos, dá conta de pelo menos 169 mortos na sequência do sismo de ontem, um número que tem vindo a aumentar e que deverá continuar a subir à medida que prosseguem essas operações de busca e salvamento. Há também 2.700 pessoas dadas como desaparecidas, assim como 1.250 feridos. 7 aeroportos continuam com as operações suspensas. E agora um episódio insólito a envolver o presidente norte-americano. Donald Trump teve de entrar num voo secreto escondido num carrinho de catering. Isto depois de, Luís, uma alegada ameaça do Irão. Tudo aconteceu depois da reunião da NATO do mês passado na Turquia. A Casa Branca anunciou que Donald Trump tinha embarcado no avião presidencial, mas acabou afinal por viajar numa outra aeronave. Em causa terá estado uma alegada ameaça de assassinato por parte do Irão. Miguel Pina Andrade. Uma ameaça que deu início a uma operação secreta para retirar o presidente dos Estados Unidos da Turquia num avião militar. A visita a Ankara começou logo com condições incomuns. Donald Trump viajou no novo Air Force One, aquele que foi oferecido pelo Estado do Qatar, mas foi anunciado que o chefe de Estado faria a viagem de regresso a bordo da antiga aeronave presidencial. Esta foi também a informação avançada pela Casa Branca. No entanto, apesar do presidente norte-americano ter embarcado no antigo Air Force One, à vista de todas as câmaras de televisão presentes no local, Trump foi depois transferido secretamente para um avião militar mais pequeno. O Washington Post explica que esta passagem foi feita através de um caminhão de catering do aeroporto, normalmente utilizado para carregar refeições antes dos voos. O mesmo jornal adianta que a emissão clandestina aconteceu sem o conhecimento da imprensa a bordo e também sem o conhecimento de alguns membros do pessoal da Casa Branca que acreditavam estar a regressar aos Estados Unidos no mesmo avião que o presidente. A aeronave mais pequena da Força Aérea norte-americana serviu de engodo. Tanto este C-32A como o avião presidencial fizeram escala no Reino Unido e foi nessa paragem que Trump foi transferido de volta para o antigo Air Force One, já que foi visto a desembarcar do avião. Ainda assim, não é sabido como é que esta segunda transferência aconteceu e, quando solicitada a responder a este incidente, a Casa Branca diz que há muitos inimigos dos Estados Unidos que têm o presidente na mira e que são utilizados todos os meios para fazer face a essas ameaças. Jornalista Miguel Pina Andrade, e este episódio de uma alegada tentativa de assassinato do presidente norte-americano, os Estados Unidos detectaram uma ameaça credível contra Trump por parte do Irão no final da Cimeira da NATO em Ankara, na Turquia. 1h08. Luís, que outras notícias estão a marcar a atualidade? Oficial, o defesa central de Oman deixou o Sporting e assina pelo Nottingham Forest. O Costa Marfinense vai render 40 milhões de euros aos cofres da SAD Leonina. A transferência do atleta de 22 anos foi oficializada esta manhã pelo clube inglês. O antigo presidente sírio Bashar al-Assad foi condenado à pena de morte, foi considerado culpado por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e homicídio premeditado. Decisão tomada à revelia por um tribunal da Síria. O ex-presidente Bashar al-Assad vive no exílio na Rússia, governou a Síria com mão de ferro durante mais de 2 décadas. Também o irmão mais novo foi condenado à pena de morte. O espião português que vendia segredos à Rússia está no centro do novo podcast Plus Observador. O terceiro episódio de A Vida Dupla do Espião Traidor. João, já está disponível. Frederico Carvalhão Gil, era este o nome de um agente da CIA, ou que o agente da CIA tinha escrito na folha de papel, que entregou, Luís, ao diretor-geral dos Serviços de Informações e Segurança em Lisboa. E cerca de um ano depois, o espião português havia de ser detido em Roma, acusado de estar a passar segredos da NATO a um agente russo. Faltam poucos minutos para as 3 da tarde.
O voo de Carvalhão Gil está prestes a aterrar em Champigny. Vem com um ligeiro atraso. As equipas de vigilância estão prontas. Ocupam as posições definidas no terminal de chegadas e na zona de saída do aeroporto. São 3h05. O avião de Carvalhão Gil acaba de aterrar. Minutos depois, os inspetores portugueses identificam o espião português na zona de desembarque, a caminhar em direção à saída. Traz apenas uma mochila ao ombro. A primeira equipa entra em ação. Um certo do terceiro episódio de A Vida Dupla do Espião Traidor, que já está disponível no nosso site e também nas plataformas de podcast. E Luís, é uma série narrada pelo ator Ivo Canelas, com música original de Bruno Pernadas. A investigação e os guiões são do jornalista Pedro Rainho. Este programa tem o apoio de BetClick.